Hoje vou falar de expressões numéricas. Antes de iniciarmos o tópico de hoje, queria que vocês resolvessem este exercício para relembrar a matéria dada na aula anterior. Para calcularmos expressões numéricas, temos de ter em conta algumas regras que vou aqui passar a descrever. Então, podemos aqui chamar regra número 1, e esta regra é muito importante. Diz-nos aqui que, sempre que eu tenho uma expressão numérica com parênteses, eu devo iniciar o seu cálculo exatamente pelas operações que estão dentro de parênteses. Penso que não é novidade para vocês, mas não custa relembrar esta regra. Regra número 2. Quando eu tenho expressões que tenham potências, nós este ano ainda não falámos de potências, mas daqui a umas aulas falaremos, e esta regra já fica dada. O que é um número escrito em forma de potência? É, por exemplo, eu ter 2 ao cubo, que é a mesma coisa que ter 2 vezes 2 vezes 2, certo? E depois, mais tarde, falaremos disto de uma forma um pouco mais minuciosa. Neste momento, o que importa é aqui a regra e perceberem a regra. Pronto, então diz aqui que no cálculo de expressões em que figuram potências, portanto estes números escritos em forma de potência, e se não tivermos parênteses, eu vou sempre começar o cálculo da minha expressão numérica exatamente por estes números que estão escritos em forma de potência. Vamos aqui ver, recapitular. Regra número 1, se eu tiver uma expressão com parênteses, comece sempre pelos parênteses. Se tiver uma expressão numérica que tenha números escritos em forma de potência, mas não tenha parênteses, comece pelos números em forma de potências. Se eu tiver expressões numéricas que tenham várias operações, eu vou começar sempre pela multiplicação e pela divisão, certo? Comece sempre por estas e depois é que eu vou calcular as adições e subtrações, ou seja, as somas e diferenças, certo? Regra número 4. Diz que quando eu tenho, imaginem que eu tenho 2 ou 3 multiplicações, certo? Aqui assim vários produtos, eu vou começar sempre pelo que aparece em primeiro lugar. Se imaginem que eu tenho multiplicações e divisões, vou começar mais uma vez pelo que aparece em primeiro lugar. Imaginem também uma expressão numérica que eu tenha várias adições. Então, vou sempre começar por aquela que aparece em primeiro lugar, certo? Bom, então temos aqui o primeiro exemplo. E neste primeiro exemplo, como na minha expressão numérica aparecem parênteses, vou usar inicialmente a regra número 1, certo? A regra número 1 diz-me que numa expressão numérica eu começo sempre por calcular os parênteses, não é? As operações que estão dentro de parênteses. Então, aqui nesta expressão, eu vou ter que começar por calcular o menos 18 mais 5. Bom, menos 18 mais 5. Eu posso pensar que estou a dever 18 euros, vou pagar 5 euros e ainda fico a dever 13 euros. E por isso eu posso substituir a expressão numérica inicial por outra. Que me diz que o cálculo que estava dentro de parênteses, o menos 8 mais 5, eu substituí por menos 13, certo? Agora, reparem, ainda tenho aqui parênteses. Cheguei aqui a uma parte, digamos assim, que vocês já conhecem, ou seja, eu vou ter que fazer aqui esta simplificação. Lembram-se nas aulas que sempre que eu tinha 2 sinais juntos, ia simplificar e ia substituir estes 2 sinais por apenas um sinal. E esse sinal, quando estes 2 sinais são iguais, esse sinal é um sinal de mais. Então, reparem que eu posso escrever esta expressão de outra forma. Posso dizer que será 20 mais 13 menos 12. Portanto, 20 mais 13 menos 12. E agora reparem no seguinte. E agora,
como eu tenho aqui uma adição e tenho uma subtração, eu tenho que usar a regra número 4. O que é que a regra número 4 me diz? Diz que quando eu tenho diferentes operações que tenham a mesma prioridade, eu vou sempre começar por aquela que está em primeiro lugar. Então, a que está em primeiro lugar é aqui o 20 mais 13. Então, começo por calcular essa parte. 20 mais 13 igual a 33. Então, posso escrever 33 menos 12. 33 menos 12 é igual a 21. Então, finalizei o cálculo da minha expressão numérica. Reparem que a expressão numérica, tal como eu vos disse na aula, eu vou sempre fazer aqui os meus cálculos desta forma. Portanto, nunca vou calcular a expressão ao lado, vou calculando a expressão sempre para baixo. Certo? Eu disse já isso na aula, não sei se vocês se lembram. Portanto, vocês devem sempre fazer o cálculo das vossas expressões numéricas desta forma. Neste exemplo 2, temos aqui algo que vocês, se calhar, nunca viram. Vocês estão habituados a usar parênteses curvos, certo? Já usam-se provavelmente há bastante tempo e já os conhecem, sabem que têm sempre que iniciar o cálculo de uma expressão numérica pelos parênteses, mas muitas vezes, quando nós já usamos parênteses numa expressão e queremos usar ainda mais parênteses, o que fazemos é usar parênteses que nós chamamos em matemática de parênteses retos. Então, parênteses retos são parênteses assim, deste tipo, certo? E nós temos aqui esses parênteses retos aqui na nossa, aqui nesta expressão. Então, como é que nós vamos resolver esta expressão? Vamos sempre começar por resolver primeiro os parênteses curvos. Então, nos parênteses curvos, que a expressão é que eu tenho? Tenho aqui 1 menos 6. Se vos fizer aqui a confusão, até podem tapar toda a parte da expressão que não está dentro dos parênteses curvos e depois, só depois trabalham com ela. Portanto, inicialmente, agora eu vou ter que trabalhar aqui com 1 menos 6. Então, lembram-se que nós nas aulas, como é que nós resolvíamos isto? Dizíamos que, para quem tinha mais dificuldades, que estávamos no primeiro andar e íamos descer 6 andares. Ou seja, íamos ficar no andar, no piso, menos 5. Também, às vezes também víamos que podíamos ter, estávamos a dever 6 euros, pagávamos 1 e ficávamos a dever 5 euros. Então eu sei que 1 menos 6 é igual a menos 5. Então vou novamente escrever a minha expressão numérica, mas em vez de escrever 1 menos 6, já posso escrever menos 5. E reparem como é que eu voltei aqui a escrever a minha expressão. Este menos tem a ver ali com o primeiro menos. Depois, o menos seguinte tem a ver com o menos que ali que tem em segundo lugar. E depois este menos 5 tem a ver exatamente com o resultado 1 menos 6. Então, vou ter aqui agora que trabalhar os meus sinais. Reparem que agora penso que não é muita novidade para vocês. Eu vou ter que simplificar aqui estes dois menos. Menos 5. E nós vimos nas aulas que quando tínhamos um menos e depois um número negativo, nós íamos transformar o menos e o número negativo em mais. Então, eu posso substituir o menos 5 em menos mais de 5. E agora também conseguimos resolver esta parte. Também é muito fácil, porque nós nas aulas já vimos que quando temos um menos e um número positivo, eu vou sempre transformar em menos. Então, eu sei que o resultado desta expressão numérica será igual a menos 5. Neste exemplo 3,
temos menos 5 vezes e depois temos dentro de parênteses 3 mais 5. Tal como me dizia a regra número 1, eu tenho sempre que começar por calcular o que está dentro de parênteses. Então começo por fazer o 3 mais 5. 3 mais 5 é igual a 8. Então posso substituir na minha expressão, voltar a escrever a minha expressão, menos 5 vezes 8. E tenho aqui um menos 5 vezes 8, tenho um número negativo a multiplicar pelo número positivo e vimos na aula passada que quando eu tenho um número negativo e um número positivo a multiplicar, este produto será negativo. Então eu tenho que pensar que 5 vezes 8 dá 40, mas como 1 é negativo, eu vou ter o meu resultado menos 40. Bom, neste caso vou ter uma expressão numérica um pouco maior, mas não é muito difícil, porque se nós soubermos as regras, é só aplicar as regras. Então, vou aplicar a regra número 1, que me diz que numa expressão numérica, inicio o seu cálculo pelos parênteses. E nós aqui temos duas partes da expressão que têm parênteses. Eu posso resolver logo tudo de uma vez, ou então posso começar por calcular esta primeira parte e depois calcular a segunda parte. Então, a primeira parte vou esquecer-me deste menos por enquanto e vou só, porque este menos está fora dos parênteses, eu vou só calcular primeiro o que está dentro dos parênteses, então eu sei que menos 8 mais 2 será igual a menos 6. Para quem tem mais dificuldades em calcular ainda expressões com números negativos, eu tenho que pensar que estou no piso menos 8 e vou subir 2 pisos, vou subir 2 andares, então vou ficar no menos 6. Então posso substituir. Em vez de ter menos 8 mais 2, posso substituir por menos 6. Posso escrever assim, menos 6 a dividir por 2 mais 4. E agora eu posso calcular ou fazer aqui esta simplificação, ou então calcular o que está dentro de parênteses. Eu vou calcular o que está dentro de parênteses, mas podemos fazer logo tudo ao mesmo tempo. Mas para não ficarem com dúvidas, eu vou aqui fazer todos os passos da expressão. Vocês depois, se perceberem bem como se calcula, podem, obviamente, resolver as vossas expressões, calcular as vossas expressões, com menos passos do que aquilo que eu estou a fazer. Então, vou como vos disse, calcular aqui o 2 mais 4. 2 mais 4 é igual a 6, então posso aqui substituir os parênteses e o 2 mais 4 por 6. Então posso escrever menos 6 a dividir por 6. Agora sim, posso substituir e fazer ali aquela simplificação. Em vez de ter os dois sinais, colocar só um sinal. Lembrem-se que quando eu tenho um menos e um número negativo, neste caso o menos 6, eu vou substituir estes menos por mais. Então eu posso escrever mais 6. Como é positivo, posso só escrever 6. Então tenho aqui 6 a dividir por 6 e 6 a dividir por 6 vai dar 1. E está finalizada a minha expressão numérica.